Sim. Tá. O conjunto dos elementos são todos os pares ordenados. X e Y. O que ele quer dizer com esses X e Y? O X são os elementos do primeiro conjunto. E o Y, os elementos do conjunto, do segundo conjunto. Então, nessa relação, quando vai se formar esse par, por isso que é chamado de par ordenado, o X é elemento do primeiro conjunto, sempre os elementos do segundo conjunto, no nosso caso aqui, o conjunto B. Né? Então, o X são os elementos do conjunto A e o Y são os elementos do conjunto B. E você vai montar esses pares sempre relacionando todos os elementos do conjunto A com todos os do conjunto B, seguindo uma determinada ordem. Vou mostrar aqui como é. Está aqui dado o conjunto A e o conjunto B. Temos aqui o conjunto A, os elementos 1 e 2, e o conjunto B, os elementos 3 e 5. E você vai fazer nessa ordem o 1, o primeiro elemento do conjunto A, e monta os pares com todos os conjuntos, todos os elementos do conjunto B. Vai ficar 1 e 5, 1 e 7. Então, terminamos aqui os primeiros pares, né? Depois, você vai pegar o segundo elemento do conjunto A, que é o 2, e vai fazer a mesma coisa com os elementos do conjunto B. Então, fica 2, 2 e 5 e 2 e 7. Pronto. E temos aqui os pares ordenados. Pessoal, só um instantinho que eu acho que tem alguém querendo entrar. Se eu estiver apresentando, eu não consigo. Beleza. Então, está aqui os pares ordenados, né? A gente chama de par ordenado. Aqui no diagrama de flecha, nós temos as indicando as ações. O 1 vai se relacionar com o 3, o 1 se relaciona com o 5, forma mais um par com o 5, e o 1 forma o terceiro par com o 7. Da mesma forma, o 2, 2, 3, 2, 5, 2 e 7. E a gente separa os elementos do par com uma vírgula, e os pares ordenados você separa com colchete, quer dizer, com parênteses, né? Sempre com parênteses. Ok? Entendido que são esses pares? Sim, sim, entendido. Pode ser feito também no sistema cartesiano, né? Que é o sistema cartesiano? É aquele ortogonal que a gente chama. Né? É uma reta, a reta se cruza, né? Uma reta no sentido horizontal e uma reta no sentido vertical. O cruzamento é o início do sistema. Aqui são os números positivos, para a esquerda os números negativos. Da mesma forma, abaixo aqui do zero, abaixo do cruzamento, são os y negativos, e acima do zero são os y positivos. Nós temos também aqui, mesmo que foi feito no conjunto passado, lá no diagrama de flecha e nos pares ordenados, está também montado aqui. Um está se relacionando com 3, o 1 com 5 e o 1 com 7. Aqui os pares, né? O 2, 2, 2 e 5, 2 e 7. Então você pode fazer isso também no cartesiano. Aonde cruza, você monta aqui os pontinhos, né? São chamados de ponto. Quais são as coordenadas do ponto? O x é 1 e o y é 7. Coordenada desse ponto, o x é 1 e o y 5. As coordenadas desse ponto, e o y 3. Da mesma forma, as coordenadas deste ponto, o x é 2, o y é 3. E assim vai, né? E vai avançando, você montando os pontos, as coordenadas, a gente chama de coordenada cartesiana. E se você for estudar mais, também pode ser coordenada geográfica, se você estiver aí utilizando um GPS, etc. O GPS ele tem dois sistemas, né? Ele tem um sistema de UTM que usa também esse mesmo conhecimento aqui. Ele vai pegar a Terra e vai fazer como se fosse uma malha gigante, né? E vai montando ali os pares ordenados. O princípio,
Se for usar as coordenadas geográficas em grau, minuto, segundo, aí é outra coisa, né? Só transforma em malha quando está usando o sistema de UTM. Continuando aqui, a relação binária. Aqui é muito mais informação, né? E essa informação binária, quando você pega subconjunto daquele conjunto que nós acabamos de trabalhar. Então, a relação binária de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano. Você vai pegar lá o produto cartesiano. Aqui nós temos uma relação 1, eu estou chamando ela de relação 1. Estou pegando 1 e 3 e 1 e 5. Esses dois pares ordenados, quer dizer, é um subconjunto do produto cartesiano de A e B, e é chamado isso aqui de relação binária. Segundo exemplo, R2, e aí é 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. Subconjunto do produto cartesiano de A e B. Então, você pegou uma A do produto cartesiano de A e B, montou um subconjunto, e esse subconjunto a gente chama de relação binária, né? Essa área mais binária é de 2 em 2, né? É mais informativo. E agora nós vamos tentar definir aqui justamente o que é função, né? Que é o que nos interessa, parte de função. Tem uma funçãozinha aqui, ó, dado 2 conjunto A e B, não vazio, não pode ser vazio, porque se for vazio nós não vamos ter essa função. Chama-se função, uma relação R de A, se e somente se, para todos os elementos X de A, existiu um único correspondente Y em B. É importante isso aqui. Para ser função, esses representantes aqui, o X, tem um único representante em B. Explicando melhor. Nós estamos olhando aqui para essa flecha, ó, a flechinha. Esses elementos do conjunto A, ele não pode enviar para cá duas flechas. Quer dizer, não pode ter duas flechas saindo desse mesmo número, dos números do conjunto A. Só pode ter uma. Ele só pode ter um representante aqui. Certo? Porém, o elemento do conjunto B, eles podem receber mais de uma flecha, não tem problema. Assim como pode sobrar elemento aqui, ó, do conjunto B. Mas no conjunto A, não. No conjunto A, todo elemento do conjunto A, todos os X, tem que ter um representante Y aqui no conjunto B para ser função. Se não acontecer isso, não é função. Ela é uma relação, mas não é função. Temos um exemplo aqui de uma relação que não é função. O 1 tem um representante no B, que é o 6. O 2 tem um representante aqui no B, que é o 4. Mas o 3, olha, não tem nenhum representante aqui. Então, está sobrando aqui, ó, aqui no conjunto A. E não pode. Não pode sobrar. Se sobrar, não é função. Ok? Então, essa não é função e esta é função porque os elementos do conjunto A têm representante no conjunto B. Então, esses elementos aqui do conjunto A, esse conjunto A, ele é chamado de domínio da função. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. O domínio da função é sempre o conjunto A, contradomínio da função é o conjunto B. Então, os elementos do conjunto B é o contradomínio. Os elementos que estão aqui sendo representados, ele é chamado de imagem. Então, o 6 é a imagem do conjunto A, a imagem da função. Então, nós já vimos aqui o que é função, nós já vimos o que é domínio e o que é contradomínio. E aqui um resumo para ser função. Todos os elementos de A têm imagem em B. Cada elemento de A só pode ter uma única imagem em B. Só pode ter um representante. Só pode mandar uma seta, né? Se ele mandar mais de uma seta, não é função. É uma relação, mas não é função. Para outro aqui querendo entrar, deixa eu ver.
Pessoal, tudo bem até aqui? Sim, tá tudo ok. Tudo ok. Então, algumas informações aqui, ó, uma anotação, para ficar mais entendido, notação de função f de A em B, ou seja, domínio em A, o domínio é o conjunto A, e o contradomínio em B. O conjunto B é o contradomínio, conforme eu já expliquei. Então, esse primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto é o contradomínio. Todos os elementos participantes da relação é a imagem, né? Assim, cada elemento de X, de A, está associado a um único Y. Importante falar disso, porque eu estou repetindo sempre, né? Um único Y. A imagem de X, pela função a gente representa como F, que se diz F de X e lê-se F de X. Então, ela pode ser escrita F de X ou pode ser escrita Y. Esse F de X aqui pode ser substituído por Y. E aqui uma representação matemática de como se representa uma função. Função de A em B. Função de A em B. Isso aqui é a representação matemática, né? Essa que eu estou mostrando aqui. Opa. E resumindo, o conjunto A chama-se domínio da função F, já falamos, né? O conjunto B chama-se contradomínio da F. X é os elementos arbitrários do domínio. Os X são todos esses elementos que estão aqui são chamados de X. E Y é o contradomínio e é a imagem de contradomínio. Então, a imagem aqui desse zero é o outro zero lá no contradomínio. Então, a imagem de zero é zero. Imagem de 1, o 2. Imagem de 2, o 4. Imagem de 2, o 6. Imagem de 4, o 8. Está sobrando aqui? Sim. Não tem problema nenhum. Pode sobrar aqui no contradomínio. O contradomínio ele pode ter quantos elementos quiser. E apenas os que estão participando da relação de imagem. Observe que nenhum desses elementos aqui do domínio tem dois representantes aqui no contradomínio. Só pode ter um. Se sair duas flechas aqui, olha, de qualquer um elemento desses do domínio, partindo para o contradomínio, passa a não ser relação, quer dizer, função, passa a não ser função. Não é função, só é função se cada elemento do conjunto A tiver apenas um representante, apenas um no conjunto, entendido essa parte aí de domínio, contradomínio e conceito de função. E função numérica de variável real. Trabalha sempre com número real, né? Número real é o conjunto dos números reais. Você sabe que nós temos vários conjuntos, né? Trabalha com vários conjuntos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros relativos. E o último conjunto que vocês aprenderam até agora, o conjuntos reais. No terceiro ano, vocês aprenderão mais um conjunto, que é o números complexos. Mas, por enquanto, o último conjunto que engloba todos os conjuntos é o conjunto dos números reais. E aqui nós temos uma explicaçãozinha, né? Uma função é chamada de função numérica de variável real, quando o domínio e o contradomínio dessa função são subconjuntos dos números reais. Então, o conjunto dos números é enorme, né? É enorme. Então, o conjunto A, tanto A, o domínio, quanto o contradomínio, são um subconjunto dos números reais. Então, isso é função real, né? Função numérica de variável real. Exemplo de uma função, seja a função f de R em R, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também o conjunto dos números reais. F isso aqui é chamado de lei de não, né? F de x é igual a 2x ou aquilo que eu falei anteriormente, né? O f de x pode ser substituído por y, ou y é igual a mais 1. Então,
Como é que você encontra os elementos desta, função? É substituindo o x, né? Você vai substituindo o x, para cada x você vai encontrar o representante do contradomínio. Assim, esta função tem domínio e a cada x desse domínio está associado um único y. Então, você só vai, quando você fizer o cálculo, encontrar um y. Pertencente a R, que é o conjunto de números reais, através da lei, que é chamado de lei de formação. Você tem uma função, essa fórmula aqui, essa equação é chamada de lei de formação, que vai formar a função ou vai encontrar os elementos da função. Como é que você encontra os elementos desta função? Está dizendo que o domínio é os elementos do R, né? O conjunto de números reais. Então, é quer dizer, é um conjunto infinito. Nós vamos chegar no fim, né? Não é finita. É ao contrário dessa aqui, né? Isso aqui é uma função finita, né? Que é o domínio. 0, 1, 2, 3, 4. Então, é finita. Esse aqui é um subconjunto dos números, né? Essa aqui não, né? Ela é infinita. Na hora do problema, tem que determinar. Encontra os 5 primeiros elementos, etc. Tá? Então, aqui é um exemplo de lei de formação e função numérica de variável real. A variável é o x, né? Determinação do domínio de uma função. Na prática, é bastante comum indicarmos uma função apenas pela lei que a define. Não, portanto, os dois A e B, domínio e contra da função. Nesse caso, devemos admitir que o contradomínio é R. O domínio formado por todos os números reais e a variável arbitrária x pode assumir, de modo que a operação indicada em f de x possa ser efetuada em R. Eu vou voltar um pouquinho aqui, só para entender melhor. Querendo dizer, nesse próximo slide, uma função dessa, isso que eu estou querendo demonstrar e estou querendo que fique evidente, você encontra apenas uma... O problema aparece apenas a lei de formação. Você não imagina que ali tem dois conjuntos, né? Então, nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Sempre, em toda função, tem o conjunto A e o conjunto B. Quem é o conjunto A nesse caso aqui? Esse R aqui, ó. Conjunto reais. Então, os números reais é o conjunto A. E o B, de novo, conjunto dos números reais. Então, nós estamos falando aqui de dois conjuntos, né? À medida que você vai arbitrando aqui o X, você vai encontrando os Y que estão nesse conjunto aqui. O conjunto dos números reais. Então, sempre se trabalha com dois conjuntos quando você está tratando de função, seja ela quadrada, etc. Mas sempre tem dois conjuntos. Você tem que lá, sempre tem o A e o conjunto B. Nós estamos relacionando dois conjuntos para uma função. E já vimos, pulando para cá. Aqui apenas também é apenas ativo, né? Pela parte de função, eu estou começando aqui pela função sobrejetora. Função sobrejetora são as classificações das funções. É uma função sobrejetora. Dada uma função, ela é sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao contradomínio da função. Ela é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Vou voltar. Essa aqui é uma função sobrejetora? Não. Para ela ser sobrejetora, todos os elementos do contradomínio teriam que receber flecha. Então, ela é sobrejetora quando esse conjunto cobre todos os elementos do conjunto B. Então, no caso aqui, ela não é sobrejetora. Essa aqui não está sobre esta. Para ela ser sobrejetora. Os elementos do contradomínio do conjunto B teriam que receber todas as flechas. Como não está recebendo, ela sai da característica aí da função sobrejetora. Como exemplo, essa função não é sobrejetora. Vou já mostrar exemplo de função sobrejetora.
A segunda é a função injetora. Dada uma função, ela será injetora quando os elementos, qualquer elemento distinto A no domínio tiver imagem distinta em imagem diferente lá do ponto do domínio. E a função bijetora, o próprio nome já dá uma indicação, né? Dada uma função, ela será bijetora quando for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Vamos tentar enxergar isso melhor aqui nos exemplos em que eu dei. Aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, todos, quer dizer, todos os elementos do conjunto B, nesse caso, estão recebendo flecha. Recebe flecha, né? Então, ela é uma sobrejetora. É uma função sobrejetora. Mas ela é injetora? Não, ela não é injetora. Por que que ela não é injetora? Porque para ser injetora, os elementos de A aqui, olha, teria que ter representante distinto. E você olha aqui que o 2, olha, o 2, ele está representando o B, a imagem do B e a imagem do C. Então, ela é sobrejetora, mas é injetora. Se ela não é injetora, ela não pode ser bijetora. Aí, aqui uma injetora. Os elementos de A têm representantes diferentes aqui no B. Esse pontinho aqui, o representante, esse. Então, são representantes de estado, né? Esse B aqui, olha, nenhum elemento do B está recebendo 2 setas. Recebe uma. Outra observação é que esses elementos aqui, olha, do B, todos recebem seta. Então, ela é injetora e ela é também sobrejetora. Ela é sobrejetora e ela é injetora. Portanto, bijetora. Pode-se dizer que ela é uma função bijetora. Bijetora, essa não é bijetora, essa outra aqui também é sobrejetora, mas não é injetora, né? Então, essa é um exemplo de uma função de uma função injetora e sobrejetora. Mas ela não é bijetora, esta aqui. Pessoal, não sei se me compliquei aqui. Deu para entender essa classificação aí? Entenderam? Conseguiram visualizar? Me dê um retorno aí. Linda. Para que a gente possa avançar. Oi. Deu para entender sim, professor. Entendeu, né? Ok, beleza. Então, isso aqui é mais informativo, né? São as funções sobre injetora e bijetora. A injetora, quer dizer, a sobrejetora quando o conjunto A corta os elementos do conjunto B. A injetora quando os elementos do conjunto B só recebem uma seta. E a injetora quando ela é sobrejetora e injetora. E aqui o gráfico, né? Uma representação de gráfico de uma função. Nós temos aqui 2 gráficos de função, né? Esta aqui, olha, esse gráfico aqui é a função do primeiro grau. Ele é sempre uma reta. Sempre uma reta. E aqui um gráfico de uma função do segundo grau. O que eu quero discutir? A questão do gráfico. O que caracteriza uma função? Como é que você identifica uma função a partir do gráfico? Bastante simples. Vocês observam que esta função aqui, olha, esse gráfico, ele corta o eixo y apenas em um ponto. Só corta o eixo y em um lugar. Então, toda vez que isso acontecer, isso aqui representa é o gráfico de uma função. Da mesma forma, esse aqui, ó. Ele está meio curvado aqui, é diferente desse, mas observe que ele toca o eixo y apenas em um ponto. Então, para ser função, para você identificar o gráfico de uma função, você tem que olhar apenas isso. Se tocar o eixo y apenas em um ponto, é função.
Se tocar o eixo y em mais de um ponto, não é função. Exemplo, esse aqui. Ó. Temos um gráfico aqui, e este gráfico, ele toca o eixo y aqui nesse ponto, e toca aqui, ó. Tem duas intersecções aqui com o eixo, portanto, isso aqui, esse gráfico não representa uma função. O gráfico só representa uma função se intersectar o eixo y apenas em um ponto. Ok? Entendido? Então, se pedir lá, vou colocar um exemplozinho. Quais são os gráficos que podem representar uma função? Aí vamos para cá. Ó. Esse aqui representa uma função? Sim, ó. Ele só toca aqui, ó. Só tem uma intersecção com o eixo y. Esse aqui representa uma função? Sim, ó. Observe que ele está cortando o eixo x em vários lugares, mas o y só aqui, ó. Só nesse ponto. É uma função. Este aqui representa uma função? Também é uma função. Só toca o eixo y aqui, ó. Então, esse gráfico está representando uma função. Esse aqui, função? Não. Está cortando o eixo y aqui, está aqui e aqui, olha, em 2 pontos. Esse gráfico aqui não é função, não representa função. A letra C é função? Sim, nem toca o eixo y, né? Chega próximo aqui, vai tendendo a y, que é o gráfico de uma função principal, né? Sai daqui e vai crescendo. É função, sim. A letra F é função? Não, não representa uma função. Porque está tocando o eixo, intersectando o eixo y aqui nesse ponto, e está intersectando o eixo y aqui nesse ponto. Então, se cair lá na avaliação, para vocês identificar o gráfico de uma função, observe apenas isso. O gráfico que toca o eixo y em um ponto representa uma função. O gráfico que toca o eixo y em 2 lugares, tem 2 intersecções, não é função. Ok? Entendido isso aí, até aqui? Sim. Já sabe identificar pelo gráfico o que é função e o que não é, né? Ok. Para frente. Função crescente e decrescente. De novo, vamos simplificar aqui, né? A função é crescente quando o x aumenta, o y também aumenta. Ou seja, esse é o x1, né? E y1. x2 e y2. Vai aumentando. Aumenta e y também aumenta. Quando o x aumenta, quando o x cresce e o y diminui, ela é decrescente. Então, crescente, quando o x aumenta, o x vai ficando maior e o y também. São proporcionais, né? Exemplo, decrescente. Ó. Você observa que o x vai, se você for marcando os pontos aqui, ó, o x vai crescendo, mas o y vai decrescendo. Ó. Se a gente marcar um ponto aqui, ó, no 6, por exemplo, aqui no 6, onde seria o y? Aqui embaixo, ó. Seria menos de 1, né? Então, o x vai crescendo, vai aumentando, e o y diminuindo. Então, é um exemplo de função decrescente, né? O outro, exemplo de uma função crescente. Então, crescente, x aumenta, y aumenta. Decrescente, x aumenta, o y decresce, diminui. Ok? E aqui, para finalizar, é a função do primeiro grau, que é uma função do primeiro grau. Uma explicação rápida, né? Também chamada de função afim. Função afim é a mesma função do primeiro grau. Uma função f de r em R, o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Se função afim ou função do primeiro grau, quando existir 2 números reais, a e b, tal que f de x é igual a ax mais b.
Então, para ser função do primeiro grau, para ser função afim, ela tem que ter essa característica, tem que ter dois números reais. A é o número real, número conhecido, e o x a incógnita, né? O x pertencente a R, né? O x pertencente aos números reais. Né? Ele está dizendo aqui que o domínio é o conjunto de números reais. Então, nós vamos conhecer sempre o A e o B. Se tiver essa característica x mais b, é chamada de função afim, é chamada de função de primeiro grau. Gráfico da função do primeiro grau cumpre uma reta. Exemplos. Exemplo A. O valor de A aqui é 3 e o valor de B é 1. Exemplo B. Qual é o valor de A? Observe que está trocado aqui. O A está sempre do lado do X. Ó. Quem é o A? É 2. Quem é o B? O B é 3. Então, atente essa característica, né? Então, essa é uma função afim, uma função do primeiro grau. Letra C. Quem é o A? 2. E o B, 5. Então, tem A e B conhecido, e tem uma incógnita, tem o X. É uma função afim, uma função do primeiro grau. Letra D. Essa letra D é uma função grau, uma função afim? Sim. Não aparece o B aqui, ó. Está faltando o B. Quando isso acontecer, é porque o B é 0. Mas ele está presente aqui. B, nesse caso, é 0. Certo? Então, esta aqui também é uma função do primeiro grau. Uma função afim. Né? E o y é constante, né? Vai ser sempre o mesmo valor. Ela é uma função constante. Então, aqui exemplos de função do primeiro grau. Função do primeiro grau, função afim, tem que ter sempre essa característica. AX mais B. Nós temos que saber o valor de A. Tem que ser dado o valor de A e o valor de B. Números reais conhecidos. Aqui os exemplos. E, para finalizar, que já são 11h42, função quadrática ou função do segundo grau. Definição. F de R em R, reais em reais, chama-se quadrática, quando existir dois números reais, A, B e C. Tá o quê? F de x é igual a x mais b, x mais c. Então, ele está dizendo que tem dois números, apenas dois números reais, porque são os coeficientes de x, né? A e B, coeficiente de x. E temos aqui um C, sempre um C, que é chamado de tendente. Né? Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, vai anular isso aqui, né? Anula esse x. A outra característica, para você identificar se é quadrática, é que o x ele tem que ter um expoente maior do que 1, igual a 2. Se quadrático, o expoente do x, de 1 do x, tem que ser igual a 2. Se tiver um 3 aqui, não é mais quadrático. Se tiver um 4, também não é mais quadrático. Só é quadrática, só é do segundo grau. Quando tiver um x com expoente 2. Eu estou dizendo quando tiver um, que a ordem é essa aqui, né? A ordem decrescente. Mas pode ser que apareça na equação lá, esse x ao quadrado lá no meio da equação. Você vai organizar, né? Trazer ele para o início. Então, essa é a característica de uma função quadrática, uma função do segundo grau. Exemplo, aqui, ó, uma completa, ó. Nós temos o A, que é 3, o B, que é 4, e que é 2. De novo aqui, ó. Essa é uma função do segundo grau? Sim, uma função quadrática. Temos o A e temos o B e não temos o C. Da mesma forma, o C aqui é 0. O termo independente é igual a 0. Esta é uma função com falta de C. Essa aqui, olha, não tem o B. E é do segundo grau, ela é incompleta. Está faltando o B. Qual é o valor de B? É 0. Essa aqui, está faltando o B e está faltando o C. Qual é o valor de B? É 0. O valor de C também é 0. Certo? Então, está aqui as características de uma
função do segundo grau de uma função quadrática. É o gráfico. É uma parábola, né? Temos um exemplo, né? O x, né? Para cada valor de x, esse aqui é o domínio, né, da função. Cada valor de x, nós vamos encontrar um representante y. Quando o x for menos 2, o y vai ser 3. Quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Quando o x for 1, o y vai ser 0. Quando o x for 2, o y vai ser... E aí nós vamos marcando esses pontos. Primeiro ponto, começando daqui, né? Primeiro ponto, o x menos 2, vem aqui, ó, x menos 2 e o y 3. Segundo ponto, o x é menos 1, também aqui ele, e o y é 0. Então, marca aqui bem em cima do eixo x, né? E assim vai, ó. O gráfico da função, chamado de parábola. Então, o gráfico de uma função estática é chamado de parábola. Tem sempre uma curva. E ela pode ser para baixo, vértice para baixo, ou para cima, dependendo da função. Tá? Para baixo ou para cima. Então, aqui é um exemplo de gráfico de uma função quadrática.